Olá, boa noite. Prazer estar aqui com você, podendo estudar a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. Nós já temos feito isso já faz algum tempo. Inclusive, se você quiser acompanhar o meu canal, é Márcia Olinda Peçanha no YouTube. Você vai encontrar outras reflexões bíblicas, além dessa que a gente não vai demorar para postar, certo? Eu quero convidar você para que nestes minutos que nós teremos pela frente, nós possamos estudar o capítulo 5 de Marcos, versículo 25 até o 31. É uma parte bíblica que vai nos levar a pensar numa mulher que a Bíblia não dá o nome dela, mas diz que ela tinha uma doença há 12 anos, era um fluxo de sangue que essa mulher tinha. E nós vamos estar pensando num tema que nos diz que, na verdade, nós às vezes temos muitas oportunidades. Mas é quando a coisa assim fica bem escabrosa, né? Bem esgotada, é que a gente realmente se apega ao Senhor Jesus. Então, eu gostaria de pensar com você que quando todas as oportunidades se esgotam, não é? Nós entendemos muito melhor que Jesus é a esperança para todas as coisas. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para nos ajudar a entender isso? Vamos? Senhor, nós pedimos que no nome santo de Jesus, o teu Filho amado, ó Deus, dá-nos instrução da tua palavra. Traz ao nosso coração o teu ensino. Em nome de Jesus. Amém. Pois é. Agora nós vamos refletir no Evangelho de Marcos. Pretendo não me prolongar muito, mas alguns destaques eu considero muito importantes para que a gente possa pensar nesse texto, não é? A palavra de Deus diz que havia uma grande multidão, né? Eu vou estar olhando para você, ao mesmo tempo olhando o texto bíblico, né? Que a grande multidão seguia Jesus e comprimia o Senhor Jesus, porque eram muitas pessoas que queriam estar com Jesus, muitas delas com o desejo de ouvir o que Jesus tinha para ensinar, aprender as coisas do reino celestial. Muitas delas queriam Jesus porque queriam ser curadas, ou queriam a cura para amigos, ou queriam a cura para familiares, ou a cura para si próprio. Muitas pessoas procuravam Jesus por motivos variados. Então, nós já vamos começar a pensar se temos procurado o Senhor Jesus e quais são ou qual é o motivo ou os motivos que nos levam até o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que aconteceu que certa mulher havia 12 anos vinha sofrendo de um fluxo de sangue e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dela saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Nós vamos dar uma paradinha aí, mas você não se esqueça que se você quiser complementar a leitura, é só prosseguir de 25 a 31 do Evangelho de Marcos, capítulo 5. Bom, quando nós olhamos essa narrativa, nós vemos que a Bíblia, ela conta pra gente que Jesus estava em meio à multidão. E conta pra gente que havia uma mulher. A Bíblia não narra para nós o nome dessa mulher. Se era Maria, se era Joana, se era Betânia, se era Regina, se era Márcia. A Bíblia não conta o nome dela.
apenas diz para nós que ela tinha uma situação de enfermidade, uma situação muito grave, porque não era uma situação em que essa mulher vivia apenas há 12 dias, ou há 12 meses, né? Ou há 12 horas. Essa mulher vivia essa situação de uma hemorragia há cerca de 12 anos. E isso era uma situação muito séria, porque trouxe para essa mulher perdas que a gente poderia dizer assim, quase que irreparáveis. Por quê? Porque essa mulher, por ela ter um fluxo de sangue, se você for na Bíblia, no livro de Levítico, no capítulo 25, você vai ver que essa mulher, por ela ter esse fluxo, essa hemorragia, ela era considerada uma mulher imunda na sociedade, porque na lei dizia que assim seria. Ou seja, na vida social, essa mulher teve perda, porque ela não podia estar entre as outras pessoas da sociedade. Ela teve perda emocional, porque ela não podia tocar as pessoas, ela era considerada imunda. Ela também teve perda financeira, porque ela gastou tudo que ela tinha e ela só piorava. Ela teve perda espiritual, porque enquanto muitos iam à igreja cultuar, uma mulher considerada imunda não poderia estar no templo cultuando com os outros. Então, perdas muito duras, muito doídas, durante 12 anos. Nós vamos dar uma paradinha aqui só para a gente pensar, trazer um pouco isso para a nossa realidade hoje. Nós estamos vivendo um período de pandemia, nós estamos com a nossa sociedade, né, sendo convidada, às vezes também direcionada, orientada e exigido da sociedade que também fique em casa, num certo isolamento social, porque dessa forma a gente se protege e a gente protege o outro. Mas isso nós estamos fazendo em grupo. Nós estamos fazendo a nível de município, de estado, de nação. Só que essa mulher, que nós não sabemos o nome dela, ela viveu isso enquanto pessoa, indivíduo. Ela viveu isso sozinha. As outras pessoas podiam se abraçar, mas não podiam abraçá-la. Hoje nós encontramos uns aos outros e com máscaras, com álcool em gel, né? Passando aqui, passando ali, às vezes luvas e uma certa distância, mas a gente quer cumprimentar e a gente ri, a gente brinca, a gente dá cotoveladas um no outro para dizer que assim estamos cumprimentando. Nós colocamos o pé um no outro para dizer que assim nós estamos cumprimentando. E esse cumprimento, né, que antes nós tínhamos de uma forma tão natural e que nos fazia tão bem, que é abraçar o outro, não é? Chegar pertinho, dar um beijo no outro, sussurrar no ouvido do outro. Tudo isso fazia parte do nosso social, da nossa convivência. Tem pouco tempo que nós estamos nesse isolamento, entre aspas, falando, né? Mas essa mulher não tinha pouco tempo. Ela tinha 12 anos. E aí, ao gastar tudo que tinha, mais isolada fica, não é? Porque os recursos já não são os mesmos para se pagar os médicos. Então, essa mulher ouve falar que Jesus ia passar por ali, não é? A palavra de Deus diz que ela, tendo ouvido a fama de Jesus, meus amigos, irmãos que me escutam, não sei onde você está, não sei o que você está fazendo, mas eu sei te dizer o seguinte: a fama de Jesus correu para essa mulher.
E é claro que naquela época, Jesus fazia cego enxergar. Jesus fazia mudo falar. Jesus fazia morto reviver. E essa fama era grande. E quando Jesus abençoava um alimento, aquele alimento se multiplicava e alimentava muita gente. Então, em Jesus havia tudo que aquelas pessoas que o estavam seguindo precisavam para viver. A fama de Jesus estava sendo propagada entre as pessoas. Mas hoje nós não temos um Jesus fisicamente andando entre nós, mas Deus, por sua bondade e graça, revelou para nós na Bíblia Sagrada que Jesus, quando veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que Jesus, tudo isso Jesus fez. Mas a mesma palavra que conta que Jesus fez é a mesma palavra que diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã. É Deus eternamente e Jesus é Deus. Então a fama de Jesus correu como corre hoje. O nosso Jesus, ele ainda faz milagres. O nosso Jesus é capaz, é habilitado para fazer nas nossas vidas grandes coisas. Mas o que é que nós ouvimos falar de Jesus? Qual é a fama de Jesus para você? O que é que você carrega dentro de si a respeito de Jesus, o Filho de Deus? Então, quando a mulher ouviu falar que aquele Jesus famoso ia passar por ali, ela tomou uma atitude, não é? Ela tomou uma atitude, ela queria ir apenas por trás dele, não é? Por trás dele para que ela pudesse então tocar a veste de Jesus. Mas por que será que essa mulher não podia chegar e dizer: mestre, eu ouvi a sua fama, eu sei que o Senhor pode. E eu quero muito que o Senhor me ajude. Eu tenho 12 anos que carrego essa enfermidade. E o Senhor, se eu tocar no Senhor, eu serei curada. O Senhor não precisa sair do seu lugar. Essa mulher não podia fazer isso, meu amigo. Não podia. Ela teria que vencer obstáculos. Ela precisava vencer se arriscar. Algumas possibilidades que vinham à cabeça dela, ela precisava transpor essas possibilidades. Como, por exemplo, se eu descer, ou se eu chegar até ele, se der tempo, né? Por quê? Primeiro, era considerada imunda. Uma mulher não se comunicava com um homem naquela época, não naquela cultura, não desta forma. Aquela mulher era considerada imunda e ela queria tocar no mestre. As situações para ela poderiam trazer morte. Aquela mulher precisava ter forças físicas, porque uma mulher com uma hemorragia há 12 anos, com certeza, ela não era uma mulher de pernas fortes para andar. Essa mulher deveria ter anemia. Essa mulher deveria ter fraqueza nas pernas, ter pouca força para correr se fosse necessário, ou para se esconder em meio à multidão. Ela precisava vencer obstáculos, ela precisava se arriscar, ela precisava transpor as possibilidades que ela mesma pensava, porque as possibilidades que ela pensava, todas elas existiam. Agora eu quero dizer para você, você ouviu falar de Jesus, você está ouvindo falar de Jesus. Aquela mulher ouviu falar que Jesus ia passar ali. Jesus está passando por você. Não é à toa que você está escutando o que estou falando com você e para você. Então Jesus chega até você. Mas há coisas que tentam prender você para que você não vá até Jesus. Assim como foi com ela.
ela precisava vencer as dificuldades. E então ela fez uma oração silenciosa, eu considero uma oração silenciosa, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Se eu apenas tocar as vestes, eu ficarei curada. Ou seja, ela tinha certeza, meu amigo, certeza plena, que chegando até Jesus, algo dele sairia para ela. E não seria o mesmo encontro que ela tinha com todos os médicos que até ali ela estava tendo. Agora ela chega até Jesus, ela não só pensa, ela não só transpõe as dificuldades, ela não só quebra as possibilidades do seu pensamento, como ela vai na fraqueza das suas pernas, dentro das suas limitações, quieta, em silêncio, para que ninguém percebesse. E ela toca nas vestes de Jesus, baseada apenas nessa oração. Apenas nessa oração. Então, a palavra de Deus diz que algo acontece extraordinário. Porque não tem como você se aproximar de Jesus, encontrar Jesus e algo de extraordinário não acontecer. É fé. Não se explica, mas acontece. Então, quando ela tocou Jesus, tocou as vestes de Jesus, diz que ela ficou curada. Estancou-se a hemorragia. E ela sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ou seja, agora ela recebeu a bênção. Ela orou, né? Eu vou tocar nas vestes dele, vou ficar curada, vou sair quietinha. Meu amigo, quando a gente encontra com Jesus, não dá para ficar quieto. A gente sente uma alegria tão grande. A gente sente que encontrou o que a nossa alma procurava há muito tempo. Que a gente acaba entendendo que aquelas pessoas que amamos precisam do nosso Senhor Jesus. E então, aí Jesus tinha uma sensibilidade imensa e tem. Ele sabe o que você está pensando, ele sabe quais são as coisas que você está removendo, as possibilidades que você está tirando. E ele acabou de abrir para ela um leque de novas possibilidades, porque é assim que Jesus faz. Jesus estava com aquela cura dizendo para aquela mulher: eu estou te devolvendo a vida na sociedade. Você vai poder cumprimentar os outros. Você vai poder abraçar os outros. Vai poder falar com os outros. Porque Jesus faz milagres. Olha, a palavra de Deus é para a gente crer. Você sabe muito bem aquela história de Pedro. Pedro pescou a noite toda. E a palavra de Deus diz que não havia peixe, não havia peixe. Mas ele pescou a noite toda. E quando ele encontrou com Jesus no outro dia, o que foi que aconteceu? Jesus disse para ele: olha ali, para aquele lado ali, lança a rede ali. Mas Senhor, nós pescamos a noite toda. Tá, mas na sua palavra então, a gente vai jogar. E foram tantos peixes naquela rede, que quase que o barco virou. E aonde Jesus mandou ele lançar a rede, era um lugar difícil de peixe. A experiência de Pedro de pescador naquela noite não serviu para nada. Mas a palavra de Jesus serviu para que Pedro pescasse muitos peixes. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que o Jesus que orientou Pedro é o Jesus que te chama. É o Jesus que curou essa mulher.
É o Jesus do impossível, das impossibilidades. É o Jesus que renova as nossas esperanças. Então, eu quero dizer para você que Jesus começou com aquela sensibilidade, quem foi que me tocou e quem é que me tocou. E os discípulos com pouca sensibilidade, eles então diziam, mas Senhor, tanta gente te comprime, tanta gente te aperta e o Senhor quer saber quem é que te tocou. Sim, de mim saiu virtude, de mim saiu amor, de mim saiu poder para alguém aqui. Você acha que Jesus não sabia que era ela? Jesus já sabia que era ela. Assim como Jesus sabe que você ouve, que algo te inquieta e que algo te prende. Mas a atitude veio dela. Qual tem sido a sua atitude? Olha, Jesus fez com que aquela mulher, publicamente, aquela mulher que não falava há 12 anos publicamente, aquela mulher que não se pronunciava entre as pessoas há 12 anos, Jesus fez aquela mulher ter voz, ter palavra, ter coragem. Jesus fez ela contar as maravilhas e as bênçãos que ele tinha feito na vida dela. E quando ela terminou de contar que era ela, não é que para contar aquilo ela venceu outra barreira. A palavra de Deus diz que ela estava atemorizada, que ela estava trêmula. Mas ela não estava trêmula mais porque ela estava doente. Ela estava trêmula pelo encontro com Jesus e pelo que o encontro com Jesus proporcionou à vida dela. Então, quando ela terminou de contar, Jesus responde para ela, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus, naquele momento, disse para ela que ela agora era filha de Deus. Mas por que agora, se todos nós somos filhos de Deus? Não somos todos filhos de Deus. Somos todos criaturas de Deus. Nos tornamos filhos de Deus quando nós passamos a ter o Filho de Deus no coração, a dirigir as nossas vidas, a se relacionar conosco. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem vê o Filho vê o Pai. E então nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. E ela então tornou-se filha, ela foi curada fisicamente, ela passou a fazer parte do reino de Deus e ela, pela fé dela que a movimentou, ela ganhou paz e Jesus disse para ela, fica livre do teu mal. Liberdade, cura, regeneração. A nossa sociedade hoje não tem tido tempo para Jesus. Não tem. A nossa sociedade hoje não tem mais entendido que Jesus é nossa esperança, é a única esperança que temos para nos ligar a Deus. Mas quando as coisas não ficam bem para nós, quando as coisas ficam difíceis, quando as oportunidades se esgotam, quando já gastamos tudo que temos, quando já não temos para onde correr ou para ninguém correr, aí nós entendemos que Jesus é a esperança e que Jesus, ele entra nas nossas vidas e faz as nossas vidas frutíferas. Meus amigos, eu quero convidar todos vocês a baixarem a cabeça de vocês. Nós vamos orar neste momento e eu quero convidar a você para ir no YouTube, Márcia Olinda Peçanha, participe conosco, comente, curta, para que a gente possa continuar dividindo, disseminando, não é, a palavra do nosso Deus. Eu conto com você. Espero por você, em nome de Jesus. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, nós te pedimos nesta hora que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a entender que o Senhor é a nossa esperança, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que o Senhor possa se encontrar conosco, ó Deus, que nós possamos entender esse encontro e como essa mulher, a gente possa se render aos teus pés e a gente possa se tornar filho de Deus, amados do Pai. Senhor Deus, abençoa nossa família, abençoa nossos filhos, abençoa nossa casa, livra-nos do mal. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Aguardo você até o próximo vídeo. Boa noite.